Vamos para a nossa última aula sobre os sistemas de contas de 68. Nossa introdução ao sistema de contas nacionais. Agora nós falaremos sobre uma economia aberta e com governo. Agora sim, algo mais próximo da realidade. Vamos lá? Bom, então nós já introduzimos a conta de produção, que é a primeira conta, segunda conta de apropriação, capital e na última aula falamos sobre o setor externo. Agora nós precisamos adicionar a conta do governo, porque uma vez que passe a existir governo na nação, ele se torna um agente econômico, e esse agente econômico, também tem seus gastos e sua forma de arrecadação, sua renda e seu dispêndio. Agora, como primeiro, quais são essas rendas, quais são esses dispêndios e como isso tudo é registrado no sistema de contas. Existe aí um debate muito grande sobre a necessidade de termos um Estado mais interventor ou não. O que nos interessa é que seja mais ou menos, o Estado continuará sempre arrecadando e continuará sempre tendo seus dispêndios, que vai mudar aí a sua intensidade. Então nós teremos sim que mensurar os fluxos monetários que fluem aí pelo Estado. Bom, como é que o Estado arrecada? Primeira coisa que nós temos que saber é que o Estado, o governo, ele possui o monopólio do tributo. É o único ente econômico, é o único agente econômico que pode cobrar tributo das pessoas. E é esse o tributo que é a forma como o governo arrecada. O tributo pode ser dividido em 3 formas: imposto direto, imposto indireto e todas as outras formas de receita corrente líquida. Os impostos diretos, ou imposto direto, eles incidem, como o próprio nome já diz, diretamente sobre a renda ou a propriedade dos indivíduos. Então, aqui você vai ter o imposto de renda, IPTU, IPVA e assim por diante. Então, como está claro aqui, todo aquele imposto, todo aquele tributo, melhor dizendo, que incidir diretamente sobre a renda ou propriedade do indivíduo, ele ou das empresas, ele será considerado um imposto direto. O imposto indireto é o contrário do direto, Então, ele vai incidir sobre bens e serviços, só que eles são pagos como uma parte do preço desses produtos. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que um produto custou para ser produzido, já incluso aí lucro, tudo, intermediário, frete, tudo, suponha que ele tenha custado R$20. Só que incide aí uma base de imposto indireto, como IPI ou ICMS, como já está embaixo, que leva esse produto desse preço dele de R$25 para R$35. Então você tem R$10 de impostos aí. Eu chamo de indireto por quê? Porque não é o produtor que paga, quem paga é o consumidor. Então ele é indireto, ele vai incidir sobre o bem, sobre o bem e serviço, mas quem paga ele é quem está adquirindo. Então o efeito que esse tipo de imposto tem sobre a economia é uma elevação direta do preço, tá bom? Outras receitas são todas as outras taxas, multas, enfim, tarifas que os estados, os municípios e a União podem cobrar do cidadão, Taxa do Detran, multa do Detran, amarelinho, CEMOB, essas coisas todas. E as despesas? O governo ele vai gastar com consumo, aquisição de bens e serviços, A cadeira que nós utilizamos no FMT, por exemplo, o papel que nós utilizamos, a energia, enfim, tudo que o governo precisa utilizar para funcionar, bens e serviços. Transferências. O que são transferências? São repasses de dinheiro para as unidades familiares que são feitas sem a necessidade de se receber algo em troca. Então não é uma venda, não é uma transação de venda, não é uma transação de troca. É simplesmente um envio de dinheiro, uma transferência de dinheiro, uma doação de dinheiro. Subsídios. É a abdicação, essa palavra, guardem ela, é a abdicação por parte do governo de uma receita a qual ele teria direito. Então, quando nós vemos ou ouvimos falar de subsídio na TV, o que vem na nossa cabeça é o seguinte: o governo está dando subsídio para as empresas, então o governo está dando dinheiro para as empresas. Na verdade, não é isso. Na verdade, é que quando o governo concede um subsídio para um setor,
o que ele está fazendo é abrindo mão do direito de tributar aquele setor, né? Seja totalmente ou percentualmente. Então, geralmente a gente ouve assim, o governo concedeu subsídio de 10% para a linha branca. Então, a indústria da linha branca vai pagar não 100%, mas 90% daquele imposto. Por quê? Subsídio. Então, não tem, no caso do subsídio, não tem o envio nem recebimento de dinheiro por parte do governo. O que tem é o governo deixando de arrecadar o total daquilo que ela arrecadaria. Se nós pegarmos as receitas e subtrairmos as despesas, nós teremos o saldo do governo em conta corrente. Caso o saldo seja negativo, nós poderemos dizer que o governo possui uma poupança, chamada poupança do governo. Se o saldo for negativo, nós diremos que o governo tem um déficit e que esse déficit foi financiado pela poupança privada. É como se o governo estivesse pegando a poupança do mercado, das famílias, das empresas e utilizando no seu dispêndio, né, nas suas compras de bens e serviços. Essa aqui, portanto, é a conta do governo. Vejam, a débito eu tenho aqui consumo do governo, transferências, subsídios e o saldo. A crédito, impostos diretos, impostos indiretos e outras receitas correntes líquidas. Veja, eu estou olhando essa conta da ótica do governo, né? E pela ótica do governo, a minha arrecadação, os impostos e outras receitas vão entrar como crédito. É o crédito que eu tenho. E o débito, que as famílias vão pagar para mim, né? E as empresas. E o débito é tudo aquilo que o governo vai gastar e por isso ele precisa repassar aos outros entes. Então, consumo, transferência, subsídios e o saldo. O saldo, assim como aquele valor K, ele pode ser alocado em qualquer um dos lados, ok? Certo. Transferências. Como nós vimos, as transferências se referem ao deslocamento de recursos monetários das mãos do governo para as mãos dos beneficiados. Esses beneficiados, eles não têm nenhuma necessidade de entregar um produto ou um serviço para o governo. O governo não está contratando e nem comprando nada deles, está fazendo uma doação. Essa transferência pode ser aí, né, como exemplo, Bolsa Família, auxílio doença, auxílio maternidade, bolsa de estudo, aposentadoria, juros da dívida pública. Em nenhum desses casos nós temos a entrega de um recurso, né? Então, por exemplo, você quando recebeu, se você já recebe uma bolsa de estudo, você não é obrigado a trabalhar para a universidade, né? A bolsa de estudo, por isso ela tem esse nome, a bolsa de estudo vai te exigir só uma coisa, né? Que senão ela não seria bolsa de estudo, que você estude, né? Você estude, tem uma nota mínima ali, né? Um rendimento mínimo. Mas eu tenho um amigo que tem uma bolsa e trabalha. Então a bolsa dele não é de estudo. Pode ser de permanência, pode ser qualquer outra coisa, mas não é de estudo. Tá? Pode ser um estágio. Auxílio doença. A pessoa está doente e recebe o auxílio. Ela não precisa trabalhar ou entregar um produto ou um serviço em troca. Maternidade idem. Então veja, são todas transferências, tá? Um detalhe aqui das transferências é o seguinte: assim como o imposto direto é recolhido, né, ele incide diretamente sobre a pessoa, sobre o indivíduo, sobre a renda dele e a propriedade dele, as transferências também são consideradas uma transferência direta. Então, as famílias elas recebem essa transferência de forma direta, sem intermediário, sem nada. Então, é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: olha, tanto o imposto quanto a transferência tem uma relação direta entre o governo e os demais agentes econômicos. Se isso é verdade, eu posso considerar as transferências como um imposto direto com sinal trocado. Isso é interessante porque eu posso achar o saldo das duas variáveis, que é o saldo P menos N. E os subsídios? Subsídios, como nós já vimos, eles surgem da abdicação que o governo faz de uma parte do imposto, né, do tributo que ele deveria arrecadar, e ele faz isso no sentido de incentivar a produção em determinado setor, estimular a produção, estimular a economia. Exemplos, redução do IPI do automóvel, que o governo anterior fez. O governo anterior também fez redução do IPI da linha branca. A própria Lei Candir, quando ela diminui os impostos que incidem sobre os produtos primários, né, para exportação. Isenção de ICMS, que alguns governos estaduais fazem em casos pontuais, e assim por diante. O governo atual também tem tentado fazer isso, mas mais pontuais, né? Não grandes setores, mas questões mais pontuais.
O ponto interessante do subsídio é que eles podem ser considerados como impostos indiretos. Por quê? Vocês vão se lembrar que eu acabei de dizer que os impostos indiretos eles vão incidir sobre o preço do produto. Então, se uma caneca custava 25, ela vai passar a custar 35 em função do imposto. Então, ela está incidindo diretamente sobre o preço. E o subsídio ele faz a mesma coisa, só que com sinal trocado. Ao invés de aumentar o preço do produto, ele pode diminuir. Por quê? Porque se aquela caneca chegou no mercado com R$ 35, se o governo tira ali R$ 5 de imposto, ela cai para 30. Então veja, o imposto indireto ele tem o poder de aumentar o preço do bem e serviço e o subsídio tem o poder de diminuir esse preço. Logo, se eu fizer um saldo, eu vou ter aqui Q menos N, diminuindo imposto e subsídio. Então veja, esse saldo que nós estamos falando Q menos N, ele aumenta ou reduz o preço do produto, não em função do aumento do custo de produto, investimento maior, né? Então não tem nada a ver com o sistema produtivo quanto produção, mas ele precisa ser registrado porque o preço está maior. Como nós registraremos isso? Apresentando o conceito para vocês de dois tipos de PIB, o PIB a preço de mercado e o PIB a preço de custo de fatores. O PIB a preço de mercado ele representa, né, o produto que inclui o saldo entre impostos indiretos e subsídios. O PIB a custo de fatores ele é o preço, né, o custo cru do produto e do serviço. Ele considera o custo quando saiu, o preço de quando saiu lá da fábrica, né, sem nenhum imposto. Deve ser usado quando o objetivo é analisar o esforço total de uma economia em um dado ano. Então você quer saber de tudo. Ah, professor, mas o imposto não foi gerado. Ok, alguém pagou aquele imposto. Quem pagou aquele imposto, aquele tributo, trabalhou, vendeu, fez alguma coisa, gerou riqueza na nação. Então ele também tem que ser contabilizado, tá? E o PIB a preço de custos e fatores é quando você quer simplesmente saber como seria a economia se nós não estivéssemos pagando imposto, tá? Agora, findada essa parte, né, nós já apresentamos, portanto, uma economia aberta e com governo, nós podemos apresentar a versão final de cada uma das contas. Olha lá, a conta do governo, a conta de produção final, aqui já contendo, olha lá, o consumo do governo, ó, tá vendo aqui? Consumo do governo, os impostos indiretos, líquidos e subsídios, então aqui eu já excluí os subsídios. Na conta de apropriação, nós temos aqui os impostos diretos, líquidos de transferências. Tá vendo? A gente só lança o saldo nas outras contas, né? Porque o que me interessa é o equilíbrio externo. E aqui na conta de capital, eu lanço o saldo do governo. Lembra lá que poderia ser positivo ou negativo? Então, se você lançar no débito lá, você lança no crédito aqui e vice-versa. Tá? Mas veja que você tem que lançar, porque se for existir uma poupança do governo, essa poupança está disponível aqui no mercado de capitais para ser captada. Agora, se for um saldo negativo, significa que é o contrário, que o governo está captando recurso do mercado. Aqui nós temos o setor externo, né? Não tem nenhuma mudança. E aqui a conta do governo final. Vejam lá. Eu tenho aqui do lado esquerdo, né? Consumo do governo, transferência, subsídio, saldo do governo. No crédito, nós temos impostos diretos, que nós dividimos os impostos que as empresas pagam, que as famílias pagam, os indiretos e as outras receitas correntes. Certo? Então, ficamos por aqui. Consultem a bibliografia, leiam, estudem, tirem suas dúvidas.